O que eu penso a respeito dos outros, isso eu sou responsável. O que os outros pensam a meu respeito, infelizmente, não posso dar conta. Olá, seguidor, seguidora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso react aqui é mais um react do Jan Val Elan, ou Elam, como queira chamar, onde ele está aqui já dando os créditos já primeiramente ao Mago da Abundância, todos os créditos ao Mago da Abundância, tá? Mas vamos aqui abordar porque ele vai falar sobre a história não contada da Bíblia, onde ele vai falar dos Anunnakis, da data limite do Chico Xavier, o que ele acha, não é? E, da data limite da Terra, e dentre outros assuntos que nós vamos então, mais uma vez, fazer uma análise para ver se realmente há uma coerência, não é? Se é plausível aquilo que ele está dizendo. Então, já deixa o like, inscreva-se no nosso canal. Agora, ative já todas as notificações do sininho para sempre receber no conforto da caixa de e-mail quando nós subimos aqui um vídeo novo, e compartilhe com aquele companheiro, companheira, com aquele amigo, amiga que você enxerga que precisa despertar. E vamos juntos. De Javé, né? Na nossa realidade aqui. Mas existem outros, e eu suponho que esses outros também querem seu pedacinho de terra, né? Não da terra necessariamente, mas da nossa, da nossa parada. Como é que a influência desses outros se manifesta? Também por meio das outras religiões? Houve época em que, assim, quando Jesus ele morreu, no estado de ressuscitado, ele começou a explicar isso para os seus apóstolos. Ele começou a falar dos arcontes que dominavam os céus que cercavam a terra. E ele diz isso, ambos os livros que eu também publiquei, em que ele, conversando com o irmão dele chamado Tiago, porque Jesus, de fato, ele nasceu, Maria o concebeu virgem, mas depois Maria teve relações com José, teve filhos e filhas. E ele dizendo: Tiago, vão te perseguir porque você é meu irmão. Mas quando chegar o dia da tua morte, e se tu fores passando pelo primeiro céu, segundo céu, e em cada passagem dessa algum arconte tentar te pegar, você age daquela maneira porque eles não te pegam. Então, assim, esses seres, eles tentaram dominar ao longo de muito tempo, e a briga pela descendência da Trimurti ainda existe. Na mitologia grega, fala-se que primeiro surgiram X seres, os chamados deuses primordiais, em número de 6, Caos, Tartar, Heros, Nix, Erebo e Gaia. Vamos interromper mais uma vez aqui para fazer uma análise. Lembrando que eu vou deixar o link desse corte direto. Aqui não é nem um podcast em si, já é um corte, mas vamos fazer um corte sobre o corte, tá? Então o link completo ou seja, desse podcast aqui abaixo na descrição do vídeo. Então vamos falar assim, infelizmente todo esse sistema, inclusive muita gente que fala tanto de principalmente filosofia, né? Filosofia, fala de teologia, religiosidade como um todo, não é? E até espiritualidade, tende erroneamente, equivocadamente, a delegar isso, a dar créditos à Grécia, como se a Grécia fosse a mãe, não é, a origem de tudo, quando é justamente o contrário. A Grécia não é nem mais antiga que o Egito, não é? Quanto mais ela ser a primeira de tudo. O grego está longe de ser o primeiro idioma falado no planeta Terra, tá? Quiçá ela ser alguma coisa. Então, que fique bem claro que isso é algo que boa parte dos filósofos, né, eles escondem e não gostam de falar isso, porque criou-se essa mentira no consciente coletivo das pessoas em dizer que tudo nasceu da Grécia. Tá? Tudo. A Grécia, ela nada mais é que também, assim como a Bíblia, o cânone, criado por Constantino em 325 no Concílio de Nicéia, ele mudou tudo. Não é? É mais uma cópia mal feita, adulterada e pior, e plagiada ainda, porque aquilo que é verídico eles plagiaram. Todos eles, todos os filósofos, desde os pré-socráticos, desde o grande primeiro filósofo Tales de Mileto, todos plagiadores. E nenhum filósofo fala isso é Grécia, é grego, que Sócrates, que os filósofos... Nada. Todos eles, os principais deles, Platão, Sócrates, os pré-socráticos principalmente, não é? Estudaram nas escolas de mistério do Egito, antigo Egito, terra de Kemet. Todos, filosofia, matemática, ciência, astronomia, tudo de gia é imitação barata. É claro que também muitos desses filósofos não têm culpa,
porque o sistema, pessoas, não é, que começaram a bradar esses nomes deles como se eles fossem os criadores, e outros plagiaram mesmo, não é? É claro que, lógico que Sócrates, dentre outros, eles tiveram seus próprios pensamentos, as suas próprias conclusões, filosoficamente falando, só que toda essa ideia da filosofia, a origem, eles plagiaram, aprenderam na escola de mistério e levaram para a Grécia, e lá foi difundido, o sistema fez isso, tá? E há um propósito para isso, esse vídeo não é para isso. Então, a partir de hoje, quando alguém falar para você que o grego não fez nada, ele plagiou até os deuses gregos, é uma cópia, uma imitação barata, só mudam os nomes, tá, dos panteões egípcios, dos ditos deuses egípcios, que de deuses eles não tinham nada, eram seres de carne e osso como eu e você. Todos os faraós, Tot, Enki, Enlil, que são os primeiros que vieram lá atrás, os Anunnakis nibirianos, ou seja, do planeta Nibiru, todos eles. A única diferença é que eles têm tecnologia muito mais avançada, tanto em tecnologia, vamos dizer assim, militar, tecnologia científica e também espiritual. Essa é a diferença, mas são seres de carne. Claro, uns conseguem hoje transitar em outras dimensões, mas justamente por causa dessa tecnologia deles, tá? Porque a espiritualidade, do contrário que muita gente diz, é pura ciência, não é? Quem te falar que espiritualidade não é ciência, ou que a ciência briga com a espiritualidade, fuja, corra, tá falando asneira. E aí, mais uma vez, o Ian Van Allen, ele tende, o problema é que ele perde um pouco dessa credibilidade dele. Muita coisa que ele fala tem sentido, mas muitas coisas é muita baboseira, porque ele sempre tem que trazer a religiosidade, a crença para aquele argumento que ele quer se fazer ser aceito, né? Fazer ser aceito, ser, como é que se diz? Ser compreendido, melhor dizendo. E aí é que ele peca, tá? Porque você tem que fazer isso de uma forma espiritualista, mais científica, sem inserir o dogma ortodoxo naquilo ali, beleza? Então, deuses, gregos, Zeus é tudo, só mudaram seus nomes. Assim como Hermes, que foi Tote, foi Hermes, né? Foi vários sacerdotes, Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, né? Ele o Tote que enganou a humanidade, depois de um tempo se entregou às forças do mal, os arcontes, os Anunnakis draconianos, entre outros, e aí ele se meio que a gente não sabe exatamente por que ele se vendeu, entregou, então ele traiu a humanidade, roubou todo o CDT plates, né, os discos holográficos que contam toda a história e tem acesso dos segredos de tudo que você possa imaginar, inclusive até mesmo dos portais de outras dimensões. É uma história muito grande para te falar em outro vídeo. Então, quando a pessoa fala isso, essas coisas que de o grego é nada mais que uma imitação barata do antigo Egito, terra de Kemet, desde muito antes lá dos sumérios. Não estou nem falando dos sumérios que já são bem antigos, em torno de 5, 6 mil anos, mas dezenas de milhares de anos antes dos próprios sumérios, tá? E aí, essa gente, Tales de Mileto, que é o pai da filosofia, veio aí centenas de milhares de anos depois. Tá? E aí dizer que eles que criaram, eles que são o pai disso, da medicina, da matemática, não sei o que, é demais e às vezes chega a doer meus tímpanos. Vamos lá. Depois surgiu o resto. E em um certo momento, uma geração especial de Uranus foi criada, depois o de Cronos, depois o de Zeus, aí parou a história aqui. Porque os humanos surgiram e Zeus, que ia ser o rei da Terra, não conseguiu ser, e os humanos é que herdaram a Terra. E Zeus é chamado de Arconte. Jesus ressuscitado fala de Zeus. Em vida ele não falou. Então esses seres tentaram, e até hoje tentam. Qual é o drama da história? É que o universo vizinho onde eles moram está acabando. Literalmente colapsando. O nosso aqui ainda vai existir bilhões e bilhões de anos, o deles. Mas esses não nasceram na mesma época, do mesmo jeito, da mesma origem? Não? Eles têm corpos de plasma, nós somos biológicos. É outra coisa que eu explico também nos livros e palestras que eu faço. Então esses seres, eles haviam criado Sofia, ou Rockman, que é o único ser biológico que existe aqui, representando todo esse poder desse universo vizinho. O problema é que a Trimurti colapsou. Vishnu não mais existe, Brahma não mais existe, nos termos em que existia, Shiva ainda existe, mas os descendentes desses 3 seres existem, estão brigando. E o que é que o Jesus ressuscitado conta aos seus apóstolos e irmãos? Os arcontes não deixam que eu me vista da vestimenta de suzerania universal que me foi prometida pelo meu pai, Javé.
Ou seja, quando Sofia foi criado, Javé, o Brahma, o criou para ser o suzerano, ou seja, o herdeiro. Só que na época ninguém sabia que esse universo ia se acabar, penso eu. E hoje ele sabe. Deixa eu pausar aqui mais uma vez. Todos esses seres que ele diz, Shiva, Brahma, que eu não sei, todos esses deuses, né, são seres que, na verdade, são todos oriundos Anunnakis. Tá? E muitos desses deuses indianos também, uma imitação, são seres que viveram em eras diferentes, que encarnaram. Esses seres, para você ter ideia, Thoth, que governou a terra de Kemet, o rei Atlante, por mais de 15 mil anos. Aí você fala, nossa, 15 mil anos, isso não é nada comparado aos faraós anteriores a ele, ou até posteriores. Tem faraó que governou por 30, 50 mil anos. Tá? Esses caras, eles faziam transferência de consciência, eles têm a tecnologia de transferir a sua consciência. Hoje você já deve ter se deparado com muitos filmes falando disso, tá? Inclusive no meu livro, O Despertar do Seu Deus Interior para Libertar-se da Matrix, eu conto ali um capítulo falando disso e de cientistas atuais que já estão na prática, ou seja, até 2045 eles conseguirão já complementar essa transferência de consciência. Um filme muito famoso que vocês viram isso foi o Avatar, né? Aí que ganhou Oscars, vários Oscars. Aquela ideia, da onde que vocês acham que aqueles autores, diretores, escritores de filmes tiram essa ideia? Do nada. Nós não temos a capacidade de inventar ou ter uma ideia ou criar algo se aquele algo já não existisse. Ou seja, tudo já existe. Ninguém inventa nada. O que acontece é que se baixa isso, faz um download de certas informações. O cérebro nosso, ele não tem mente e ele não pensa. Ele faz download. Você é consciência. Tá? Quando fica muito essa coisa de Shiva aqui, tudo se trata... Nós não somos um corpo que tem uma alma e um espírito. Nós somos uma consciência que cria todo esse mundo holográfico. Toda essa ilusão é uma criação de nossa consciência. Então, enquanto você não entender isso... E para entender isso, você tem que entender profundamente, não precisa ser um físico, mas tem que entender de física quântica, tem que entender o funcionamento do átomo, tem que entender quais as probabilidades e possibilidades infinitas do que o átomo representa, não é? Vai entender um pouco, que é bem simples, mais simples, a experiência da dupla fenda, onde é uma constatação empírica, onde não existe passado e nem futuro, que existe só o presente. Então, quando você tem isso tudo, você não... Quando alguém fala umas baboseiras dessas, você... isso aqui. Não é que esses seres não existem, mas eles não são deuses, eles não são isso, são apenas seres que detinham tecnologia muito avançada, detêm, né, tecnologia muito avançada, tanto tecnologia bélica, tecnologia científica, no geral, e espiritual. Né? Então eles transferem a consciência. A cada 1000 anos, 100 anos e dentro de 1000 anos, Thoth transferia sua consciência para o novo corpo. Então ele reencarnava ou transferia sua consciência a bel prazer, tá? Porque ele detinha justamente a tecnologia espiritual, essa ciência espiritual para fazer isso. E isso é viável, tá? Isso já está sendo feito por cientistas russos, beleza? Não é que já transferiram a consciência de um macaco e botaram num computador, para você ter ideia. A coisa é mais séria do que parece ficção científica, mas não é. Então o que acontece? Esses experimentos, né, empíricos constatam, atestam tudo isso que eu estou falando no meu livro, Despertar Seu Deus Interior para Libertar-se da Matrix. Eu falo muito disso aí, beleza? Bem, tudo com base, trazendo a história desses seres, sejam todos eles Anunnakis, aqueles seres extraterrestres que aqui já estavam, quando os Anunnaki aqui chegaram, que longe deles serem os primeiros, os Anunnakis de Nibiru, tá? Então, longe de ser, milhões de anos antes já existiam outros seres. Os lemurianos, para vocês terem ideia, já estavam aqui milhares de anos, muito antes dos Anunnaki, tá certo? Então, vamos seguir isso aqui. Então, Jesus disse, na sua condição humana, quando ele percebeu o problema, ele disse, ok, não é agora, mas eu voltarei no futuro, não nascendo de novo como ser humano, mas na minha condição de autoridade celestial, que é o Rock Mal Sofia. E nesta oportunidade eu presidirei a separação do joio e do trigo, farei o julgamento geral dos vivos e dos mortos, e a minha vitória será exatamente quando serei investido. Ou seja, essa história toda está contada de muitas maneiras, mas a Igreja Católica Entendi. cancelou tudo.
Entendi. Só que o fato da Igreja Católica ter cancelado as notícias do fato, o fato continua acontecendo. Não adianta você maquiar, né? E nós vamos ter que voltar a conviver com isso tudo. Esse é o problema. Eu estou escrevendo esses livros, fazendo essas palestras, a pedido desses seres, exatamente por isso. Isso o quê? Lá atrás, quando eles me enchiam o saco, mas... Esse é o último livro que você escreveu, É o último livro. Tá, já vamos falar sobre O isso. último que eu publiquei. O que é que eles diziam? Imagine alguém que cometeu um crime e entra numa penitenciária e fica lá 40 anos, enquanto ele está lá preso, a sociedade aqui fora evolui, mas ele fica lá dentro. Mas, passados 40 anos, ele vai ser reintegrado à convivência com a sociedade. Se jogarem ele assim, o cara vai enlouquecer, porque quando ele entrou, Tá acontecendo. o mundo era de um jeito, quando ele sair vai ter um monte de progresso. Então ele O precisa, cara que é preso hoje por 40 anos, quando ele sair, meu irmão, ele precisa ser informado do que aconteceu na sociedade. a única certeza é que não foi no Brasil. Você vai ver isso, vai ver aquilo, para ele não ter um choque psicológico. O que é que esses seres disseram? Nós, os humanos, somos espíritos. Isso depende da penitenciária, depende da pena da pessoa, né? Porque você não pode generalizar. Hoje em dia tem penitenciárias que o cara tem acesso até à televisão, né? Tem lá uma parte, claro, no geral elas não têm, e dependendo da periculosidade do cara. Mas é muito complicado, mesmo ele na prisão hoje, no mundo globalizado, ele não vou dizer que ele não vai tomar um choque quando sair, mas ele não está a par da maior parte das coisas que estão rolando no mundo afora, né? Porque as pessoas conversam por telefone, infelizmente existem as máfias dentro das penitenciárias brasileiras, onde o cara usa até celular, até liga, né? O cara até liga pra quem ele quiser. Não é? Celular é proibido, mas a gente sabe que essas coisas existem, vira e mexe a sair no noticiário isso aí, tá? Então, isso aqui é implantar a ideia do medo. Não creia nisso. Por que que o nosso mundo ele demora mais a transcender? As pessoas demoram mais a aumentar a sua frequência vibracional. Porque eu falo isso com todo devido respeito, tá? Ao Jan van Elam. Não é porque eu quero menosprezar ele, não. Mas é porque as pessoas ficam implantando a mesma ideia, a mesma tática da igreja de criar religiões. A religião principal, que foi o cristianismo, juntamente com o imperador Constantino e a igreja, no concílio de Nicéia em 325, a igreja sabe toda a verdade, vamos dizer, verdadeira, do que aconteceu, de toda a cronologia da Terra, desde o surgimento da Terra, só que eles roubaram o Thoth lá quando enganou a humanidade, desde a era do Thoth, tá? Começou então os Thotianos, os Draconianos, toda essa linhagem de Enlil, Enki, não é? Então, o que acontece? É que chegaram hoje, que vocês conhecem como os Illuminatis, eles são descendência direta dessa rapaziada aí. Então, o que acontece? Eles dominam todo o planeta. Então, toda a riqueza do planeta está concentrada em 1 a 2% nas mãos dessa gente. Então, são 100 pessoas, algumas dezenas de famílias que comandam todo o planeta, quase 8 bilhões de pessoas. Então você tem que despertar o quanto antes para você não continuar nessa armadilha. E essa gente toda implementa essa ideia do medo, que tudo tá ruim, que é crise, que vai ter guerra, que não sei o quê, que eles vão vir e vão atacar. E isso entra no consciente, essa mentira entra no consciente coletivo. E lembra que eu falei lá da dupla fenda? O que não é observado tá lá, não é, neutro. Não acontece nada no ponto futuro, não é? Ponto futuro porque a nossa perspectiva tridimensional nos faz parecer que a nossa linha de tempo ela é linear. Então existe um tempo e espaço, mas não existe tempo. O tempo não existe, ele é ilusão, tá? Mas só que na nossa perspectiva isso é. Então, para que vocês entendam. Então, quando você observa, não é, o experimento da dupla fenda, quando você observa, então as partículas, né, elas tomam forma, porque começou a ser observado, provando que não existe futuro. Se eu não pensei, não imaginei nada, aquilo não vai se suceder. Então, ainda assim que você imagine algo, não é aquele algo que vai acontecer, aquele algo é uma das infinitas probabilidades de ocorrer. Então, o campo quântico, não é, ele projeta, quando você é observador, um campo quântico de infinita probabilidade. Ainda bem, né? Já pensou se você pensasse numa besteira e aquilo acontecesse logo? Não. Aí você muda o pensamento, refaz, reprograma sua mente para aquela coisa oposta, para se tornar positiva, e quando você foca naquilo, que é aquilo que você quer, aquela infinita probabilidade, né? As possibilidades infinitas de ocorrer, você focou em uma, ela acaba se materializando, tá certo?
Então, quando ele fala, pessoas como ele que vem, que o cara, que o ser falou que vai fazer, vai fazer e vai acontecer se você acreditar e o consciente coletivo acreditar. Porque quando vocês fazem isso, vocês emanam energia, vocês estão liberando a sua energia para justamente o que esses seres querem. Mas o futuro, quem molda é você. O futuro não existe. Se o futuro não existe, como é que pode qualquer ser dizer que vai acontecer isso? É impossível. Entendeu? A não ser que você acredite naquilo, foque naquilo. Tá certo? É isso que vocês têm que entender. É assim que se faz a lei da atração, né? Quando você cocria aquilo que você quer, como se aquilo já estivesse acontecendo ou acontecido. E aquilo vai se materializar. Então você tem que usar seus 5 sentidos naquele momento. Quando você faz isso, você está literalmente em outra dimensão. É como se você fizesse uma viagem astral. Você imagina uma outra versão sua, uma outra versão do seu eu, que já existe, tá? E que você consegue ver justamente cocriar aquela situação. Porque se aquilo não existisse, você jamais conseguiria imaginar aquela realidade. É impossível. Você seria uma consciência inerte, não sabe o que fazer, totalmente irracional ou até adormecida. Tá certo? Então, não creia nessa que vai acontecer. Esse foi todo o plano, desde lá dos Totianos, Thoth com os Totianos, os Anunnakis de Nibiru, dentre outros seres, né, maléficos, seres, mas não são espírito, nada disso. Porque outra coisa que esses caras têm mania de dizer é porque um ser, ele é sutil, ele vibra numa dimensão mais acima, é desencarnado. É espírito. Não é espírito. São seres vivos encarnados. Só que pela sua sutileza, você não consegue vê-los, muitos deles, se você não quiser, se eles não quiserem, mas aí, devido a essa sutileza, a matéria deles é uma matéria mais sutil, não é que eles não têm matéria, tá? Eles não são feitos só de luz, não. Até os arcanjos não são só de luz, não. Eles têm matéria também. Só que é uma matéria muito mais sutil e que os nossos olhos só conseguem enxergar 1% daquilo que realmente está ao nosso redor. Olha só, devido a essa matéria densa que nós temos, esse corpo denso, esse plano de frequência baixa, tá certo? Vamos lá. Criminosos que desde a rebelião de Lúcifer estamos presos e isolados da convivência cósmica, tivemos que passar por idade de trevas, idade das pedras, blá, 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 blá. Só que enquanto a gente ficou aqui nesse isolamento, a sociedade cósmica, e decorridos esses tempos todos de isolamento, a Terra vai ser reintegrada à convivência cósmica. E o primeiro contato dessa reintegração é a vinda de Rockman, se apresentando aos humanos, dizendo, venci, eu sou o herdeiro dessa história toda, e eu fiz Jesus foi um avatar meu, blá blá blá, estou aqui cumprindo a palavra que eu dei, que eu voltaria. Mas, se virem, tem muita coisa que eu posso fazer. Mas isso vai... Não vai acontecer nada dessa baboseira, isso é historinha. É historinha para boi dormir. O que vale é o seguinte, a Terra, ela não vai se regenerar, como diz os espíritas, os espiritólicos, um termo muito bem, inteligentemente criado pelo escritor Robson Pinheiro, inclusive, que tem toda uma biografia espírita, dezenas e dezenas de livros escritos, e ele tem, o Robson Pinheiro, desses espíritos atuais, é o que mais chega próximo daquilo que a gente pensa, tá? Porque ele não se atém somente a essa coisa de espiritólico, e pelo contrário, né? Ele fala de consciências, fala de seres extraterrestres que existem, tá? etc, 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 e fala, então ele é bem mais amplo, tá? Então o que acontece? Essa coisa que vai voltar, a Terra, não existe só uma Terra, assim como tem várias versões de nós mesmos, tá? Tudo é o agora, mas tem várias versões, igual aqueles filmes que vocês veem de universos paralelos, multiversos. Essas ideias desses autores desses filmes não saem do nada. É isso que você tem que ter em mente. Isso não é ficção, é pura realidade. Eles estão lançando na ficção, mas é pura realidade. O filme lá atrás, do Keanu Reeves, falando da Matrix, aquilo lá atrás já foi um alerta. Nós vivemos sim numa Matrix, comprovado cientificamente por cientistas, inclusive um cientista da MIT, e eu falo isso no meu livro também. Tá? O nosso universo, ele foi originado, os códigos que originam e que transitam o nosso universo em back-end, ou seja, por trás dos bastidores, não é? Tem um front-end, que é a parte externa de um site, e o back-end é aquilo que faz ele funcionar por trás. Então, o que acontece? Esse back-end
Esses códigos são códigos 010101, tá? São os mesmos códigos de programação de um computador e os mesmos códigos que rondam, que circundam e que são parte da internet. Ou seja, o universo foi construído, desenvolvido através de códigos programáveis, que são programas. Esses códigos são os mesmos códigos de uma programação de um computador e os mesmos códigos de internet. Isso não é ficção, é comprovado. Entendeu? Então você fica falando que vai, que não sei o que vai. Não creia nessa baboseira. Né? Que ele está dizendo que vai voltar, porque não tem uma Terra só. A Terra, a nossa, ela está vibrando mais alta. A frequência Schumann comprova isso. Né? Schumann foi um cara que conseguiu desenvolver um dispositivo que consegue mensurar, auferir a frequência terrestre. Então, assim como você tem uma frequência, o planeta Terra tem, todos os seres têm. Até uma planta tem a sua própria frequência. Todo ser tem uma própria frequência. Então, o que acontece? A nossa frequência sempre ficou ali entre 5, 4, depois ela manteve um tempo de 7.8, 7.4, e ela tem dado uns picos nos últimos anos de 30, 60, até de 150, 170. Isso tudo para o seu corpo começar a se acostumar. Só que não é isso que a Terra vai vir para essa Terra. Já existem outras terras, tá? Várias versões da Terra, só que terras mais desenvolvidas. Você já deve ter ouvido falar de Gaia, né? Que chamam muito a nossa Terra de Gaia. Gaia está longe de ser a nossa Terra e a nossa Terra não vai ser Gaia, porque Gaia já existe. Nossa Terra pode vir até um dia, vibrar, ser uma pode. Mas eu não acredito nisso, porque já existem outras versões. Então, quando você desencarna e você vai viver uma outra realidade, basta que essa sua frequência esteja mais alta para que você, quando desencarne, você não precise voltar para essa prisão, que é esse planeta. Você então vai encarnar vai reencarnar em Gaia, provavelmente muito antes em Tara, que é uma outra terra, é a terra irmã, né? Aí tem Gaia e tem outras terras, tá certo? Eu já falei aqui em vários vídeos que eu vou mostrar esse mapa em detalhes, ainda não fiz. Mas eu tô aqui querendo fazer uma live. Ao invés de fazer um vídeo, fazer uma live ao vivo e mostrar esse mapa para vocês ao vivo e em cores e tirar as dúvidas da galera aí. Beleza? Então, porque é tudo conotação dogmática e ortodoxa. Como se o centro do universo fosse só o planeta Terra. Não é? Imagina. Então, ele faz as mesmas coisas que os religiosos, os caras que acham que a Terra, só existe ser vivo na Terra, é uma imbecilidade grande. Né? E eu falo seres humanoides, não é a planta, a água, acha que só aqui tem. Né? E aí tem que, imagina, todos os seres do universo estão preocupados, claro que eles querem muito a Terra, que isso aqui é como se fosse um ouro, eles têm os seus motivos, mas como se aqui fosse o centro de todos os universos, e está longe de ser. Até porque existem outras versões da Terra, muito mais avançadas, onde você tem a imortalidade, você não morre mais. Beleza? Vamos lá. Vai ser feito, segundo essa concepção. E quando eles disseram, a humanidade precisa ser preparada, e você precisa escrever livros e palestras para exatamente dar esse reforço informativo, psicológico, para que a humanidade não seja pega de surpresa. A unidade tem que ser preparada, Jan van Ellen, não é botando medo nas pessoas, dizendo que vai acontecer, que se eles vão fazer isso. É você ajudando a despertá-las. Despertar de consciência e falando a verdade. Beleza? Não estou dizendo que você está falando é mentira. O que eu estou querendo dizer é que você alerta as pessoas despertando-as. Entendeu? E não colocando mais medo nelas. Mas assim, quem conversa contigo considera essa volta de Sofia como algo positivo, negativo ou é apenas uma volta? Extremamente positivo. Eles têm essa percepção de que... Veja bem, existe uma regra em torno da cultura judaico-cristã que nós ocidentais desconhecemos. É de que nenhuma vírgula das escrituras pode ser alterada. Tá. Tem que ser cumprida. Então tudo que lá está escrito será cumprido. Inclusive a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Não tem como não ser sob a perspectiva desses... Essa escritura que ele fala, todas foram adulteradas do Concílio de Niceia, em 325, tá? Onde foi abortado tudo. Vocês sabiam que a Igreja Católica, em séculos anteriores, até um pouco antes, até o Concílio de Niceia, tá? Até o século IV, vamos dizer até o século V, mas no século IV que foi exterminado praticamente isso. Eles acreditavam em reencarnação, porque tem um braço
do cristianismo, que não é cristianismo, que o cristianismo quem criou foi Constantino, mas hoje vocês conhecem como cristianismo, que é o gnosticismo. Eles chamam o gnosticismo cristão. Porque a questão da palavra Cristo, cristã, ela não é uma prerrogativa de Yeshua, como você conhece Jesus Cristo. Não. Cristo é uma consciência. Crístico é uma consciência. Então é uma consciência dimensional, uma consciência crística, que seres encarnam com essa consciência, com essa aptidão. E é implantado, é inserida essa sementinha da consciência crítica nesses seres. Tá? Inclusive, milhares de anos atrás, quando os reptilianos aqui chegaram, e os Anunnaki reptilianos, e começaram a dominar o planeta, eles são responsáveis principalmente pela criação dos dinossauros. Então eles tiveram que destruir os dinossauros, porque os dinossauros estavam se reproduzindo muito rápido e estavam começando a criar inteligência. Quando eles sentiram a ameaça, então eles provocaram aquele dilúvio, né? Direcionaram cometas, asteroides por o planeta para destruir tudo e exterminar os dinossauros. Tá certo? Então... É alterada. Tá. Tem que ser cumprida. Então tudo que lá está escrito será cumprido. Inclusive a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Não tem como não ser sob a perspectiva desse ser. Então, todas as escrituras, a Bíblia não é lá de toda mentira. Mas 90% dela foi manipulada e adulterada pelo Concílio de Nicéia por Constantino, juntamente com a igreja. Então eles pegam meias verdades e criam um contexto dentro dessa meia verdade para fazer você acreditar e ser prisioneiro disso. Então quando ele fala que tem que cumprir as escrituras, está equivocado, porque essas escrituras da Bíblia, que foram para a Bíblia, elas foram adulteradas, foram modificadas. Inclusive os personagens da Bíblia. Noé nunca existiu, Moisés nunca existiu, dentre outros personagens. Esses personagens existiram, mas o nome dele não era Noé e o nome dele não era Moisés. Tá? Noé, se você pegar o épico de Gilgamesh e também Enuma Elish, as 7 tábuas da criação, que são livros épicos, dezenas de milhares, um ali tem no mínimo 3.000 anos antes da primeira Bíblia. Aliás, antes do Torá, que o Torá foi do Torá que a Bíblia pegou o Pentateuco do Antigo Testamento. A Bíblia é uma cópia já da cópia, ou seja, da cópia adulterada, que foi a Torá. Não é? Então ele pegou ali o Pentateuco do Antigo Testamento, pum, jogou lá. E já jogaram modificado também. Então o que acontece? O épico de Gilgamesh tem no mínimo 3.000 anos antes. Ainda tem as escrituras de Nag Hammadi, que são muito mais antigas que a igreja, naturalmente, para te manipular, diz que são apócrifos. Os apócrifos são todos aqueles livros que contam a verdade que a igreja, supostamente em nome de Deus, o demiurgo, Enlil, que ele insiste em dizer que não é Javé, mas Enlil, é Javé, Jeová, Yahweh, é a mesma pessoa, é o Anunnaki Enlil, irmão de Enki, filho de Anu. Beleza? Então, ele é o Javé, e não sou eu que estou dizendo. Eu mesmo traduzi as tábuas, as cuneiformes, que você pode fazer isso também, não é? Aprender a traduzir, não precisa ficar lendo o livro sendo influenciado por escritores que pega ideias de escritor, depois escreve o livro com ideia equivocada. Você pode fazer isso, mas buscar. E lá as tábuas sumérias, que é mais antigo, em escrita cuneiforme, muito mais antigo que o hebraico antigo, o aramaico, o sânscrito, muito mais antigo. Então ele diz lá, quem é o Javé, o demiurgo, é Enlil. Então, quando você pega o ser, por exemplo, Noé, que foi construído, que não foi nenhuma arca, tá? O dispositivo que fora construído está lá nas tabuletas. Foi mais como se fosse um discoide e meio que um submarino. Tá? Não foi em forma de barcão, com cada animal, não houve nada disso. Essa palhaçada. E se chama Ziusudra, ou Utnapishtim. Tá? Ziusudra, que tem todo o relato, e Enki, que gostava dos humanos, na época, não é? Foi e ajudou ele a construir esse dispositivo para que ele e mais outros sobrevivessem e não acabasse com todo mundo. Porque Enlil
queria mais uma vez resetar. Ele fala do grande reset, que vai ser não sei o que, de Elon Musk. O grande reset não é isso. O grande reset é isso, é causar um dilúvio, trazer a humanidade a zero de novo, a idade da pedra, para eles que mantenham o controle de novo e todo o despertar, os conhecimentos que as pessoas adquiriram se percam. Tá? Então o que acontece? Enlil dizia que a humanidade era muito barulhenta, ele era um ser vil, maldoso, o deus demiurgo do Antigo Testamento. O mesmo genocida que mandou matar e assassinar em várias passagens bíblicas, tanto seus fiéis quanto cidades inteiras, quando ele manda Saul invadir, né, e que manda matar crianças, idosos, mulheres grávidas, mulheres, porque, teoricamente, até os bois, todo mundo era pecador. O Deus do amor manda cometer genocídio, totalmente contraditório. Então esse é o Javé, tá? Que ele diz ter contato, não sei o que é bom, não sei o que. O Javé é esse, tá? Isso não sou o que eu estou dizendo. Está nas escrituras em cuneiforme. Se ele achar alguma outra escritura mais antiga que a cuneiforme e que diz o contrário, aí eu posso mudar minha opinião. Vamos lá. Tá. Até porque no que resta da honra demodármica, que é uma expressão meio estranha, mas é a honra vinculada ao Dharma, que é o único conceito que esses seres têm. O Dharma da estirpe a que eles pertencem, eles têm que obedecer a isso. E é a única coisa que eles obedecem. Né? Não obedecer ao Dharma gera karma para eles. Entendido, tá. Cumprido o Dharma. Krishna explica isso no Bhagavad Gita, conversando com Arjuna, mas voltando. Então existe o Dharma desses seres que eles têm que cumprir, e a vinda de Sofia tem a ver com esse Dharma de todos eles, virá. O problema é que isso tudo foi concebido num tempo em que os humanos não eram tidos na conta de sagazes e donos da Terra. Tá. Hoje nós nos achamos donos da Terra, mas quando os Anunnaki chegaram aqui há 450 mil anos, não tinha humano. Eles se acham donos disso aqui. Zeus e a turma do Olimpo encheu de descendência deles. As famílias humanas também se acham donos dos humanos. Mais uma vez ele diz que Zeus é diferente dos outros seres. Não são diferentes, são os mesmos seres, todos eles são Anunnakis. Tá? Não tem essa. Zeus só muda de era para era. E esses caras comandavam, né, Quetzalcoatl, né, que era do México, era o próprio Tote, que depois foi o deus de lá ele levou inclusive as pirâmides lá. Você pode ver que eu não vou contar agora o porquê que ele teve que sair do Egito, que na verdade isso se deu muito não Tote, mas principalmente Enki, perdão. Não Tote, Enki, tá? Teve que sair devido às guerras que ele fazia entre os irmãos, que eles não se entendiam muito bem não. Você vê, eles são tão escrotos os dois, né, que o Enki e Enlil viviam guerreando, são irmãos, viviam um contra o outro. Até que no final eles resolveram, o sangue falou mais alto, ficaram juntinhos, né, pra trair a humanidade. Mas eles vieram por isso que você vê pirâmides na China, no México, não só no Egito, porque essa gente, eles se espalharam por todo o globo na época, por causa das guerras, e cada um decidiu então que iam ficar com um território, né, para não haver mais guerra. Deram uma trégua numa dessas guerras, no inteirinho de uma dessas guerras, eles deram uma trégua, e aí falou, então você vai para lá, eu vou para cá, e fica tudo certo. Beleza? Então tá, vamos lá. E as raças de fora se acham donas disso aqui. E Sofia é o suzerano que deve resolver toda essa confusão. Então, assim, naquilo que me consta, pelo que eu entendi, como a situação saiu do controle, de fato Sofia virá, mas não virá uma vez só, várias vezes. Nas primeiras vezes ele vai só se mostrar e não vai falar muita coisa. Porque já está tudo dito. Não era a intenção falar merda, mas pode sair uma merda aqui ali. E o pior, os espíritos não sabem tudo. E o pior, esses seres que nos dão informações nos usam. Principalmente os que passam as informações para você. Eu gostei, esses espíritos não sabem tudo. Principalmente, Ivan, que passa informação para você. Entendeu? Ingenuamente. Entende uma coisa ou acredita que aquilo que foi dito é aquilo e de repente não é. Não é que Chico tenha feito nada de errado, ou eu, seja lá quem for. É porque o sistema é podre por trás da vida humana. Só que Chico. Olha só, presta atenção na pergunta que ele vai fazer pro Jan Van Allen, que ele criou esse nome, não sei de onde, mas... E olha o que ele vai responder, e eu vou tecer uma análise sobre isso, que é muito importante. Presta atenção. Consegue interagir com eles e perguntar coisas? Normalmente vem de lá pra cá. Eu não tenho o poder de provocar muita coisa daqui pra lá. Eu não tenho poder de porcaria nenhuma. Porque seria sensacional trocar uma ideia honesta e pra entender melhor, pô. Mas se o cara... Esses seres, eles têm pouco a dar para nós. Nós humanos somos mais sagazes que eles, pelo que eu entendi até hoje. Mas minha opinião é assim, eu sou alguém que dou a minha vida na defesa da liberdade de expressão de quem quer que seja, inclusive para esculhambar comigo. Repetindo Voltaire,
Eu defendo o direito de cada um fazer o que quiser. E defendo esse direito dessa pessoa com minha própria vida. O mundo tem regras, tem leis. Mas eu acho que nós devemos ser livres, sem um tipo de censura nunca. Aos 17 anos eu tive que ir à Polícia Federal porque tinha músicas inscritas no festival de música. E um censor lá queria que eu modificasse as letras. Eu tive vergonha por ele. Eu sinto vergonha pelas pessoas, não sabe? Cara, que coisa ridícula, né? Não, assim, censura é o de mais estúpido eu conheço. Tamo junto. Porém, cada um assuma, tá certo? A sua liberdade e o preço dessa liberdade. Tamo junto. Bom, o que eu quero tecer aqui, né? Sobre a censura, eu concordo com ele plenamente. A questão é o seguinte, quando ele pergunta, por que você troca uma ideia com esses seres? Não, eu não tenho esse poder. Ou seja, ele deu um argumento pelo fato de ele não ter o controle e não se comunicar com esses seres, e para não dizer que ele estaria à mercê, e ele está à mercê, ele não tem o poder. Ora, isso não é normal. Isso só ratifica que se chegam consciências para mim e falam que querem trabalhar comigo, mas eu não tenho esse direito de questioná-las e direito de contatá-las a meu bel prazer, até para tirar dúvidas e esclarecer. Eu tenho que ficar igual uma marionete, esperando esses seres me mandar as informações, e aí eu tenho que publicar aquelas informações, e seja aquilo é a verdade, por mais que eu duvide, ou por mais que eu tenha alguma dúvida, por mais que não seja lógico ou coerente, então isso só prova que, infelizmente, eu estou aqui conjecturando, supostamente, não são seres de luz, não são seres elevados, são seres inferiores, consciências inferiores, que estão brincando, manipulando. Fato. Porque se uma consciência chega para mim, ele diz que quer falar comigo, fala isso, entre em contato comigo, seja quando eu estiver em viagem astral, ou seja ou não, ou desperto, não importa. Eu sou o primeiro a questionar o porquê disso. E ele falou uma outra coisa incoerente. Ele disse que nós somos mais sagazes que esses seres. Ora, então se eu sou mais sagaz de um ser que transita numa outra dimensão, geralmente numa dimensão acima da minha. Então, por exemplo, quem está na primeira e segunda dimensão não tem a mínima ideia do que ocorre na nossa aqui. A visão dele é muito limitada, assim como a nossa visão para a quarta em diante é limitada, ou seja, conseguimos enxergar apenas 1% daquilo que realmente é ao nosso redor. Então, você tem muito mais informação, a não ser que esse ser ele esteja transitando sutilmente na sua mesma dimensão. Mas se ele for acima, é impossível você ser mais sagaz que um ser desse. Ainda mais se for um ser extraterrestre. É impossível você ter mais conhecimento, ser mais sagaz, ser mais intelectual do que este ser. Se você se considera, é porque esse ser não é de luz. É um ser tão ignorante quanto você. Tem um conhecimento limitado quanto você no que tange a nossa realidade. Então isso que foi falado aqui é muito grave. Então você tem que raciocinar e questionar. Como é que você manda e eu não vou... eu não tenho esse poder. Não, você vai ter que me dizer o porquê disso. Né? Vamos imaginar que eu escrevo um livro desse ser que está numa outra dimensão e eu tenho que colocar, por exemplo, uma fórmula matemática. Que provavelmente eu não sou matemática, eu não entendo. Mas ele escreve assim, assado. Eu quero entender aquilo ali. Não é só escreve assim, não. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei se ele está me dando uma fórmula para uma nova bomba atômica, para depois que alguém conseguir decifrar aquilo e fazer uma merda. Então, eu sou uma cabeça pensante. Eu sou inteligente. Se ele me explicar como um professor explica uma nova matéria, eu vou entender, por mais complexo que seja. Entendeu? Então não tem essa que vem aqui. Se vier pra mim, eu já falo logo. Nem vem então pra mim. Eu não vou trabalhar, não vou fazer porra nenhuma. E se eu não tiver também, se não for recíproco essa parceria. Porque um negócio só é bom quando é para os dois lados, ambos. Só um levar vantagem não tem graça. Então se eu não posso me comunicar daqui pra lá, por que eu sou obrigado a... porque ele me perturbou. Deixa ele perturbar então. Existem mecanismos, técnicas suficientes, mesmo você aqui na terceira dimensão, se for descoberto isso, esse tipo de obsessão, de você se proteger contra isso e ele não chegar a você. Por mais que ele esteja em outra dimensão. Porque ele pode estar em outra dimensão, mas ele não é a própria fonte criadora de tudo. A fonte criadora de tudo, inclusive, criou ele. Ok? E os próprios Anunnakis, eles tinham essa consciência. Eles se autodenominaram deuses
devido à sua alta tecnologia aqui na Terra, e as pessoas pensavam que eles eram deuses, porque eles queriam manter o controle, assim como existe hoje o controle do sistema sobre você. Né? Quando você nasce, os caras já colocam uma marca, um sinal em você, assim como ele fez em Caim, quando matou Abel, que na verdade não foi Caim e Abel. Eles pegaram essa outra história também, né, de outro épico, e mudaram o nome e botaram Caim e Abel. Existiu essa história, mas só para que vocês entendam. Né? Então, ele foi lá, botou um sinal. Esse sinal é tipo gado, marcar como gado. E aí quando você nasce, você tem que ir lá se registrar. Aí o governo já sabe quem você é, onde você nasceu, que hora, que ano. Tudo para manter o controle sobre você. Tá certo? Então, é isso que você tem que começar a se antenar aí. Você já parou você nunca tinha parado para pensar nisso. É que você é um gado. Você é marcado pelo seu governo. Ou seja, como todos os governos fazem isso. O fato de que ele meio que deixou as pessoas ao redor dele acreditarem que seriam herdeiros de um reino em que Jesus seria o rei, os apóstolos, os ministros e blá blá blá, e tudo que ele deixou foram ser poucos. Não sei exatamente qual livro ela está se referindo. Ser o mensageiro do bem ou do mal, aí é cada um que verifique. Eu mesmo tenho a menor preocupação em provar ou convencer ninguém do que quer que seja. Apenas eu digo, há 30 anos que toda noite antes de dormir eu me cobro. Estou sendo digno frente à minha consciência. Estou tentando. Estou conseguindo. Hoje eu errei com fulano. Preciso. Essa pergunta foi uma telespectadora que perguntou se essas coisas que ele diz, e como ele pode ter certeza se elas são boas ou más. Aí ele falou que ele não se preocupa com isso, porque deixa a pessoa julgar. Não, ele tem que se preocupar com isso. Se eu sou chamado para uma parceria que é para trazer luz, eu tenho que dizer quem faz essa parceria e eu tenho que ter acesso a essa consciência para que a gente consiga que seja mútuo. Né? Porque por mais que essa consciência seja até mais inteligente, tenha mais informação, essas consciências de outras dimensões, eles têm acesso ao que nós chamamos de registros acásticos. Gente, isso é sério. O registro acástico é como se fosse, a grosso modo, uma biblioteca do universo. Desde a criação, não estou falando do Big Bang, muito antes do Big Bang, como vocês conhecem como Big Bang, ou Big Bang em inglês, né? Então o que acontece? Eles têm toda essa cronologia. Então, muitas pessoas, muitos canalizadores, muitos médiuns, eles conseguem fazer esses downloads. Lembra que eu falei do cérebro faz download? Que o cérebro não cria nada, não, que cria só consciência, não é o cérebro. Porque, volto a dizer, parece chato, você não é um corpo que tem uma alma, um espírito. Tira isso da ideia. Você é uma consciência que cria esse corpo. Eu já fiz até num outro vídeo aqui uma analogia com The Sims, o joguinho, ou qualquer jogo RPG. Você tem um bonequinho. O bonequinho luta, ganha magia, ganha dinheiro, faz um monte de besteira, faz coisa bacana. E aí, se o bonequinho é ferido, não é? Você não sente nada. O bonequinho morre? Não. E quando ele morre, o que acontece? Você tem outras vidas lá e ele aparece de novo. Mas você é esse bonequinho que acha que vive naquele mundo do jogo lá. Acha que tem um controle de tudo, que faz tudo que é você que está fazendo. Mas, na verdade, quem está fazendo é o cara que está na frente da tela do computador controlando o bonequinho. Então, a grosso modo, nós somos o bonequinho e a sua consciência é o cara que está nos controlando. Deu para perceber? É bem tosco a comparação, tosca, mas é para que vocês entendam. Então, tudo é uma consciência. Tudo que for além da consciência se chama ego. O ego cria os pensamentos, cria concorrência, cria vaidade, cria orgulho, cria inveja. Você tem que eliminar esse ego. Tá certo? Eu sei que não é fácil, mas a gente vai treinando a cada dia, até chegar ao momento que nós estamos desvencilhados desse ego. Então todo esse mundo aqui, tudo isso é um holograma, é um programa, é uma matrix, é uma ilusão. Quando nós estamos acordados, como eu estou aqui agora, nós estamos na verdade sonhando, como se fosse sonhando. E quando nós vamos dormir, é que é a nossa realidade. É o contrário. Tá certo? Então, bom, galera, é isso aqui. Esse podcast, esse react foi bem longo, tá? Mas eu espero que você tenha gostado. Você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vamos trocar de ideia, vamos debater de igual para igual, porque todos nós somos cabeças pensantes, tá certo? O que você acha que eu falei? Que concorda? Não concorda? Discorda, né? Comenta aqui. E lembrando que tudo isso que eu falo não é para menosprezar o Ian Val Elam, eu respeito muito ele. Como eu disse no começo, muita coisa que ele fala é bacana, procede, mas outras
pelo também os estudos que eu já fiz e que continuo fazendo pesquisas, é muita baboseira, ortodoxa e também dogmática. Aqueles dogmas aí já perde toda a credibilidade, tá certo? Beleza? Lembrando que não é porque eu não sou religioso, não quer dizer que eu não acredito no que você chama Deus. Eu acredito muito na fonte criadora. Mas Deus para mim, e eu sei que não é um senhor de barba sentado num trono lá em algum quadrante do universo, olhando só para um planetazinho nosso, o planeta Terra, que é como se fosse um grão de uma areia de uma praia. Se você pegar toda a esteira de todas as galáxias, planetas, universos e pegar um planeta Terra, é como se você vai na praia. Você vai lá, pega areia e cata um grãozinho daquela areia assim. Esse é o planeta Terra com todos aqueles outros grãos por toda a praia. E achar que só o planeta Terra e que um ser está preocupado 100% do seu tempo com os seres vivos que para ele não são nem formigas, é realmente ter uma mentalidade muito fértil mesmo. É mais louco do que o louco de imaginar que existem extraterrestres e que eles vieram aqui e que eles ajudaram a desenvolver o nosso ou seja, a nos tornarmos o Cro-Magnon, o Homo erectus, o Homo sapiens, tá certo? Então, se vocês pegarem o Neandertal, a era do Neandertal, para nossa, em pouco mais de 20 e poucos mil anos, nós demos um salto de inteligência e de perfeição. Vocês acham que se fosse pela teoria de Darwin, isso aconteceria em 20? Quem entende um pouquinho de genética sabe que é impossível você se desenvolver em dezenas de anos. Levaria milhões de anos. E num espaço curto de tempo, esses Anunnaki, né, injetaram, colocaram seus DNAs no nosso, que já era um tipo de hominídeo que aqui já existia, não era um macaco não, mas também não era um homem tão inteligente, e aí eles conseguiram fazer o primeiro homem, o Adamo, não Adão, primeiro homem perfeito, tá? Isso se deu lá com Enki, Enlil e Íris. Foi daí que surgiu a verdadeira trindade, a trindade mais uma imitação da igreja, e você acredita no Pai, Filho e Espírito Santo. Não, isso é uma imitação de Horus, Osíris, que Horus é o filho de Ísis, e Osíris, que tiveram Horus. E aí eles criaram essa primeira trindade. Lá muito antes de Grécia, dos Zeus, dos nórdicos, Thor, Odin, que todos esses seres, de acordo com a cultura local, são seres que de eras diferentes eram os mesmos seres reencarnados ou transferência de consciência sobrevivendo em outras eras e que criaram, de acordo com a região, esses deuses. Mas todos eles são oriundos dos panteões egípcios. Não é? O pai, tudo nasceu no que você conhece hoje como Egito. Tá certo? Beleza? Então, galera, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, crença é prisão e escuridão. Despertar de consciência é iluminação e libertação.